tem que gostar de transmitir o conhecimento. Você tem que se sentir bem vendo uma pessoa aprender e também aprender com essa pessoa, com a troca, né? Então, assim, para ser um bom professor, tem que ser uma pessoa que gosta de se doar. Sejam todos bem-vindos ao podcast Identidade de Arquiteto, onde a gente conta as histórias dos arquitetos deste Brasil afora. Essa primeira série são com os arquitetos mais relevantes de Santa Catarina. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que me inspirou muito quando eu era arquiteta. Eu sou a Catriata, sou uma ex-arquiteta que acredita que a gente consegue mudar o mercado com conhecimento, com compartilhamento de informações e com modelagem. Hoje eu vou entrevistar o Rodrigo Kirk, que tem mais de 18 premiações internacionais. Isso. E ele vai contar, deixa ele contar porque eu prefiro que ele se apresente. Rodrigo. Tudo bem, Catri? Eu sou o arquiteto Rodrigo Kirk. É uma honra estar aqui no podcast e poder falar um pouquinho da nossa trajetória. Eu falo nossa porque desde o começo da história da Rodrigo Kirk Arquitetura, eu trabalhei com outras pessoas. Então, assim, sempre foi um trabalho plural e em equipe. Vamos começar então, Rodrigo. Por que arquitetura? Eu acabei caindo de paraquedas na arquitetura. Porque quando eu era mais jovem, eu tinha um sonho de ser cirurgião plástico. Fiz o vestibular para medicina e para arquitetura. Passei em ambos os vestibulares, mas eu passei primeiro em arquitetura. Entendi. E aí, por culpa do Paulo Coelho, que eu li um livro dele, do Alquimista, né? Não vou dar um spoiler sobre o livro para quem ainda não leu. Mas por conta desse livro, eu desisti de fazer medicina e fui fazer arquitetura. Uau! Mas o que... Agora eu fiquei curiosa, eu quero saber. O que você descobriu neste livro que te realmente fez fazer essa escolha? Porque essa história de medicina e arquitetura é uma coisa recorrente, né? Sim. Eu conheço várias pessoas que faziam medicina e foram para arquitetura e conheço várias pessoas que faziam arquitetura e foram para medicina. Então tem uma correlação aí que é inexplicável, né? Mas enfim. Então, eu sempre gostei muito do ser humano e eu sempre gostei da parte de criação. Então eu me via muito como um cirurgião plástico, porque eu sempre gostei da parte estética, da proporção e de criar soluções. Então assim, eu sonhava em ser um cirurgião para criar técnicas de cirurgias plásticas. E aí, como meu pai ele é engenheiro mecânico, eu cresci numa família tanto de pedagogos quanto pessoas que inventivas, assim, criativas. Eu tinha meus brinquedos projetados pelo meu pai, né? Então, assim, eu cresci nessa parte de criação e pedagogia junto. E aí, na arquitetura, eu vi uma forma de exercer a criatividade. Entendi. Então, e o belo continuava junto. Sim, e aí era um contraponto, né? Não existia naquela época, né? Algumas décadas. Eu falo algumas décadas já. Não vamos às datas, deixa assim. Que era aquela questão de orientação profissional. Eu fui eliminando aquilo que eu imaginava que eu não ia me sentir bem depois como um profissional, né? Então, assim, né? Respeito todas as áreas profissionais, mas eu não me via como um advogado, como um contador. Sim. Eu nunca gostei de rotina. Sim. Então, as duas pontas que eu via que todo o meu dia a dia ia ser diferente, ia ter uma relação com o ser humano e com a questão da beleza, ou era um cirurgião plástico, ou era a arquitetura criando, né, sempre algo novo para as pessoas, para o ser humano. Tá, e me conta, e essas premiações, elas vieram depois do escritório, antes do escritório, como foi isso? Então, a questão das premiações... Eu já vim num processo como todo escritório de pequeno porte, começa alugando uma sala comercial, faz a decoração, e a gente já tinha passado por 2 escritórios em salas comerciais e até que um ponto nós decidimos fazer uma sede própria. E aí construímos a nossa sede, onde pudemos exercitar aquelas soluções mirabolantes que os clientes ficavam com o pé atrás, né, como escada pendurada no teto, como o banheiro todo com cerâmica preta. Então, assim, um cliente sempre achava interessante, mas ele não queria pro projeto dele. Isso há quanto tempo? É importante a gente situar, né? Sim.
que faz um tempinho. Essa sede própria já fazem 10 anos. Então, imagina 10 anos atrás você propor para um cliente um banheiro preto. Sim. Né? E eu confesso, vale a pena fazer uma visita a Itajaí e o Rodrigo vai receber, diz que é meu amigo, que tá tudo certo. Com certeza. Porque o escritório dele é fantástico. E hoje, faz algum tempo que eu não visito, mas eu lembro de cada detalhe e eu tenho certeza que hoje ainda é muito atual o teu projeto. Sim, bem diferente. É. E aí, então, nós decidimos construir a própria sede, então onde, como uma equipe de arquitetos, a gente ficou discutindo, né, por várias semanas tudo que a gente podia trazer de conceituação em relação a Itajaí, em relação à arquitetura ou soluções que muitas vezes os clientes ficavam com o pé atrás em aceitar ou executar. Nós já tínhamos participado de concursos internacionais de ideias e aí nós já tínhamos sido convidados por um projeto específico de um fotógrafo, que nós fizemos um projeto super conceitual, a participar do Architizer Awards em Nova York. Sim. Na época foi uma conquista, nós recebemos uma carta de Nova York para participar do concurso. Nós participamos de um projeto específico de uma galeria de fotografia, de arte, de fotografia. Sim. Só que na época a gente concorreu com Zaha Hadid, com Kengo Kuma, com Toyo Ito, só os grandes medalhões a gente não teve muito. Era Davi contra Golias. Sim. E aí, quando nós fizemos o nosso próprio escritório, nós fizemos uma curadoria de imagens, um fotógrafo, né, super querido, especializado em fotografia de arquitetura. Nós fizemos todo um ensaio fotográfico. E depois que a gente participou a primeira vez do Architizer, a gente sempre recebia o convite de participação. Aí era final de ano, no recesso, eu recebi um e-mail do deadline, que só tinha mais 24 horas para participar. Eu pensei, vou enviar as fotos do escritório, porque o Architizer é sobre... Hoje já tem categorias de projetos em andamento, mas Sim. Até aquela época, até 10 anos atrás, era só projetos executados. Executados, Então tinha que mandar fotografia do projeto executado. Eu inscrevi, sem contar nem para a nossa equipe, porque eu pensei, vou escrever, se der certo, deu, se não der certo, participamos mais uma vez. Tá tudo bem, E aí, 2 meses depois, eu entrei no e-mail e ficava vendo, né, porque tinha os deadlines dos filtros, né? Eles vão fazendo do processo deles, né? De avaliação, passou para a próxima etapa. Vão avisando. Uhum. Aí, quando na primeira etapa eu não recebi e-mail, pensei, gente, já caiu na primeira peneira. Deu o 3º mês, a gente recebeu um e-mail de congratulações que nós tínhamos sido selecionados. Só que eu inscrevi o projeto, né, no nosso escritório de projeto de categoria de pequeno porte com cultura e arte. Porque a gente tem intervenções artísticas no escritório de diversos artistas, como Alex Sena, que é um muralista que já participou do Winwood Wall, em Miami e tudo. E quando eu recebi o e-mail do Architizer, dando os parabéns por nós termos sido selecionados, nós estávamos em outra categoria de projetos pequenos, mas pré-fabricados com tecnologia, porque como a gente usou container. Aí ali já foi uma grande surpresa, porque para um júri trocar um projeto de categoria é um feito muito incomum e inédito, porque o júri colocar em outra categoria porque ele viu que tem qualidade para uma outra categoria, para não ser desclassificado. Então já foi uma super surpresa, a gente ficou como escritório super felizes de ter sido trocado de categoria e automaticamente ficar como finalista nessa categoria. Que legal. E aí quando eu fui, como é um concurso que tem a questão dos jurados e tem a questão de votação popular, quando a gente entrou para ver que são sempre 5 selecionados por categoria, a gente junto com o nosso projeto tinha um projeto do Bjarke Ingels, do Big. Aí eu comentei com o pessoal do escritório, alto nível. A alegria de pobre dura pouco, né? Ficamos entre os 5, né? Tá porque bom. Já tá bom. Mas felizmente nós recebemos 84% dos votos. Uau! Derrotamos o escritório do Big. Então assim foi o nosso a primeira grande conquista. A primeira grande conquista. E a partir dessa experiência nós começamos a fotografar nossas obras
e participar de concursos de projetos executados. Entendi. Porque como nós hoje atendemos as grandes construtoras, grandes empreendimentos, nos falta tempo para participar de concursos de ideias. Não Sim. que eu não goste, eu adoro participar de concursos de criatividade, só que hoje a gente não tem mais tempo para se dedicar a um concurso de ideia que é a premiação, existe uma premiação, mas para os primeiros lugares, para uma contratação futura. Então nós acabamos nos migrando para a participação de concursos com projetos em execução ou projetos executados. Então, existe uma gama de concursos de arquitetura concursos internacionais de arquitetura que são voltados para projetos já executados ou em andamento. Tá, deixa eu te perguntar. E o teu escritório, ele hoje, né, é um escritório de projetos, Sim. principalmente teus clientes são construtoras, na sua maioria, é isso? Isso. Como que foi essa jornada de achar esse nicho de mercado, se posicionar, tu tinha consciência que era isso que tu queria? Como foi essa história aí? Todo o início do escritório de arquitetura no nosso país, né, a gente pega o que aparece pela frente, vamos ser sinceros. Faz o que tem para fazer. Então, no começo do escritório, até reforma de banheiro a gente trabalhou. Estava fazendo, claro. Não é desmerecer a nossa profissão, mas a gente tinha que começar com uma experiência em alguma coisa. Sim, atende o cliente que você conectou, né? E aí nós passamos a projetar casas, depois casas de alto padrão, até que surgiu, por indicação de uma imobiliária, quando a gente estava no primeiro escritório ainda, de fazer um pré-projeto de um edifício de 10 pavimentos para um cliente da Inglaterra. Aí foi um desafio super legal, porque esse cliente, além de querer desenvolver o projeto, ele queria que o escritório executasse. Uau! E aí? Ele queria que você executasse também fora do país? Ele lá na Inglaterra, ele só mandava o dinheiro por remessa internacional. Queria que o escritório desenvolvesse o projeto de um edifício de pequeno porte, né, 10 pavimentos. Sim. E executasse. Então, daí foi o primeiro pulo de projeto de residências para edifício. Entendi. E aí foi uma aprendizagem, porque eu já, durante as execuções das casas, eu já tinha sempre uma discussão com os projetos complementares, projetos estruturais, hidráulico e tudo, e eu acompanhava a execução das casas, desde a fundação até a entrega das chaves. E aí foi o primeiro desafio, dar esse passo à frente, poder sair da execução de casas para um edifício, com elevador, Entendi. Com toda a questão de projeto preventivo contra incêndio. E aí nós gerenciamos, né, como escritório, desde o projeto, aprovações, até a execução. Então, assim, deu uma dor de cabeça enorme, porque contratação de empreiteiras... Uma pós-graduação empírica. Empírica. Não é teórica, é na prática. E aí, com essa experiência desse primeiro projeto de edifício, eu decidi fazer o meu mestrado na USP e no IPT em arquitetura e com a ênfase na construção civil. Na construção civil, E eu fiz o meu mestrado com disciplinas do IPT, de normatizações de construção, totalmente voltado para poder me especializar o máximo possível, porque hoje eu comento nas aulas que eu leciono em pós-graduação ou palestras. Isso que eu queria pontuar, que quando eu apresentei eu não falei. O Rodrigo é professor de arquitetura, tem várias pessoas que já foram alunas dele, que eu conheço. E hoje ele já não dá aula para futuros arquitetos, ele só dá aula para arquitetos. Para arquitetos formados, né? Porque é só pós-graduação. Então tem esse DNA aí familiar que, da pedagogia, né? Da pedagogia de muito, ensinar também, muito né? forte. Né? Ai, que legal. E eu comento até em palestras, eu dei palestras com o Mário Figueroa de Sudamérica e tudo, que até a primeira vez que ele afirmou isso, eu fiquei um pouco receoso, que ele falou que era para uma turma de recém-formados na palestra, ele falou, aqui não tem nenhum arquiteto de verdade. Uau! Aqui tem técnicos que sabem desenhar para aprovar alguma coisa em prefeitura. Ser arquiteto é muito mais do que isso. Uau! Meu Deus! Todos sobreviveram? Alguns choraram. Mas no fundo eu entendo essa frase dele, que foi há uns 9 anos atrás. Porque hoje eu posso me considerar um arquiteto que tem capacidade técnica de projetar grandes empreendimentos, porque eu
tenho uma bagagem de participação nesses projetos, fiz meu mestrado nessa área, comecei com projetos de execuções de residência, depois para um edifício de pequeno porte, foi aumentando e hoje a gente já tem toda a bagagem técnica para fazer edifícios de acima de 60 pavimentos, acima de 200 metros de altura. Uau. Mas eu só tenho essa experiência e esse saber técnico pelo processo de amadurecimento como profissional, de lecionar, porque lecionar é uma troca. A gente também, todo dia aprende também com os alunos. Eu aprendi isso com a minha mãe, que ela era pedagoga, era mestre em pedagogia. Ela sempre falava, o bom professor é aquele que constrói conhecimento e aprende com o aluno. Então, além de dar aula, né, lecionar, eu fiz meu mestrado nessa área. E esse dar aula, que agora fiquei curiosa, esse dar aula foi, olha, agora fiz mestrado, vou dar aula, ou foi, como isso aconteceu, assim? Eu me formei em 2005, vou falar um pouquinho de datas. E em 2006 eu já fui convidado, estava fazendo pós-graduação, a dar aula na universidade, mesmo sem mestrado. Uau! E aí, como eu já dava cursos de computação gráfica para turmas particulares, entendi, e cresci nesse meio de professores, então assim, ser professor, na verdade, tem que ter não digo feeling, né? Não é bem essa palavra, mas como tudo quando você é bom no que se faz, tem que gostar, né? Tem que ter amor naquilo. Então, para ser professor, desculpa te interromper, você tem que gostar de transmitir o conhecimento. Você tem que se sentir bem vendo uma pessoa aprender e também aprender com essa pessoa, com a troca, né? Então, assim, para ser um bom professor, tem que ser uma pessoa que gosta de se doar. Eu entendo assim, quando você entra em contato com o conhecimento, você tem um nível de aprendizagem. Agora, quando você começa, você tem necessidade de passar essa informação para outra pessoa, o teu nível de aprendizagem em relação àquele assunto, àquele contexto, ele aumenta significativamente. Por quê? Porque tu tem que compilar toda aquela informação ou todo aquele conhecimento que você tem para que outra pessoa consiga entender. Então, por isso que precisa de paixão, por isso que tu precisa de conexão, de troca, né? E aí é o DNA, não adianta, sempre vem. Entendi, Rodrigo. E assim, agora vamos para as perguntinhas que vão mexendo um pouquinho. E assim, foi tão tranquilo, assim, como você falou, tão fluido. Quais são os maiores desafios, assim? Conta um pouquinho de alguns perrenguinhos. Não assim. foi... a carreira de arquitetura no nosso país não é simples, não é fácil. Eu leciono uma disciplina específica na FGV também, de pós-graduação, que é Planejamento e Gestão de Escritórios de Arquitetura. Uau! E eu comento com os meus alunos, não é simples iniciar a carreira. Então, assim, eu ouvi de alguns professores e não tinha maturidade suficiente para ouvir e entender aquelas frases, mas meus professores falavam, faz estágio em escritórios maiores, trabalha em escritórios grandes para ter bagagem, para participar de alguns projetos. Não sai do curso e já abre um escritório e acha que vai conseguir vivenciar a arquitetura de uma forma tão crua, assim. E eu tive a felicidade de, com menos de um ano de formado, ser convidado a lecionar, porque eu já dava cursos de computação gráfica. Então, eu sempre falei para meus alunos de gestão, eu tinha um recebível, um salário fixo. Eu não precisava viver de projetos. Entendi. Então, eu pude exercitar no início da arquitetura, porque no começo, por alguns anos, até eu tive estagiários e funcionários que saíram do escritório que não concordavam com isso. No começo, nós fazíamos 2 projetos. O que o cliente queria, que ele vinha com uma revista debaixo do braço, ou que ele tinha visto na época do Orkut, do Facebook, alguma coisa. Ou eu quero um prédio que nem aquele lá. Que nem aquele do vizinho, ou do meu cunhado. Sim. E nós desenvolvíamos um projeto que nós acreditávamos. E a gente apresentava 2 projetos, o que o cliente queria. Você está brincando que quando o cliente... Tinha 2 projetos. 2 projetos. E o que a gente acreditava que tinha conceito. E para conseguir convencer os clientes a irem
pelo projeto que a gente acreditava, a gente tinha uma estratégia bem específica que era o custo. Então, assim, a gente... porque aqui a gente consegue economizar com essa tecnologia, então a gente fazia um projeto mais criativo, mais conceitual, Entendi. Só que sempre ponderando para um custo menor. Porque a gente via que o cliente podia optar pela nossa versão, porque o custo ia ser menor. Olha que interessante, gente. O projeto, na teoria, melhor, uma arquitetura melhor, né, mais bem pensado, ele era persuadido ao cliente pelo custo, é onde que realmente dói, porque às vezes eles querem... Eu vejo muito isso, tá? Eu vejo muito isso, assim, principalmente nessa arquitetura que é feita sem arquiteto, né? As pessoas fazem aquela casinha quadradinha, aquele formatinho padrão, porque a da vizinha é assim, ou porque só viveu em esse tipo de casa, porque ela acha que é mais barato. Sim. Porque aquilo é mais fácil de construir e não tem nada a ver isso, né? Então, eu achei uma estratégia muito inteligente, mas era um drive de energia muito grande. Eu tive alguns estagiários e funcionários que saíram do escritório porque se sentiam exaustos por trabalharem sempre em 2 projetos e que achavam que era perda de tempo, que tinha que fazer logo o que o cliente queria para ter mais projetos no escritório e ganhar mais dinheiro mais rápido. Mas eu nunca, tipo, como eu falei, né, como eu dava aula, eu nunca encarei o início da estrutura do escritório como algo que eu fosse precisar ganhar dinheiro para viver do escritório. É onde eu queria exercitar a essência da arquitetura. E aí tive essa sorte, então, de não ter a necessidade financeira inicial, Rodrigo, porque isso é muito complexo, né? Mas, Rodrigo, o que eu vou te dizer, tu poderia ter a ganância, né? E assim, vamos pontuar, né, pessoal? Ganância é diferente de ambição. Sim. Eu acho que a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que desejar o melhor, a gente tem que traçar metas ousadas. Agora, quando você tem uma ganância, porque tu poderia ganhar mais, né? Tu já tinha para se manter, tu poderia ter pensado só em ganhar mais. Mas essa decisão de provar para o cliente que o que ele queria não era tão bom quanto o que tu tinha para oferecer, porque para mim é isso que tu fazia, ela não tinha nada a ver com ganância, ela tinha a ver com propósito. É isso? Sim, porque na verdade o que me move na arquitetura é poder trabalhar em conjunto com outras pessoas e transformar a vida porque quando a gente cria algo que vai ser realmente executado, é duradouro, né? Uma casa não vai ficar ali por 5 anos. Muitas vezes vai ficar 40, 50 anos ali. E ela vai fazer parte da vida de uma pessoa. Vai ter uma criança ou uma pessoa que vai morar nela, que vai ter suas memórias afetivas relacionadas a esse espaço. Então é uma responsabilidade grande fazer uma arquitetura de verdade e ela fazer parte da vida das pessoas. Então eu sempre fiz a arquitetura para depois, né, no começo foram obras menores, de eu poder olhar para aquela casa executada e falar assim, foi exatamente como eu pensei. Não foi um projeto simples que na hora de executar o pedreiro viu a forma mais fácil de fazer, ou não foi feito um estrutural bem feito de quando foi executado ficou viga aparente. Então assim, eu sempre tive um preciosismo em desenvolver um projeto que quando olhasse para o 3D e fosse tirar uma foto não tivesse diferença. Uau! Então, porque eu sabia que aquilo ia perdurar por anos. Assim como hoje, nossos empreendimentos que nós desenvolvemos de grandes edificações vão perdurar. Ou, por exemplo, quando a gente passa lá em Itajaí, na frente do One, que foi outro projeto que foi premiado em Milão também. Eu olho e eu tenho um feedback interno de saber que aquilo está fazendo parte da vida de muitas pessoas. Até como criança, que às vezes eu ia no centro da cidade de Itajaí com a minha mãe, nós vamos passar por tal prédio, como eu tinha o chamado famoso em Itajaí edifício redondo, que na verdade ele é octavado. Mas então assim, eu sei que alguma criança que vai estudar ali no Colégio São José, perto desse edifício, vai passar, mãe, vamos ficar perto daquele prédio que tem uma máscara branca. Então fazer parte da vida das pessoas é uma responsabilidade grande. E criar algo que causa o bem-estar, ou causa surpresa para uma pessoa, para mim é muito mais importante do que o dinheiro no final do contrato.
É esse processo de criar algo que vai fazer parte da vida de muitas pessoas, não de uma só, porque vai fazer parte da vida do pedreiro que vai executar, vai fazer parte da vida que vai da pessoa que vai morar, vai fazer parte, às vezes, de um motorista de táxi que vai ter aquele ponto como referência. Exato. Então vai fazer parte de muitas coisas. E da história da cidade, né? A gente, como vive aqui, onde essa questão da construção civil é muito impactante, o que era a nossa região há 10 anos atrás, né? Toda a transformação, e isso vai mudando o comportamento das pessoas, vai mudando o visual, é muito impactante, assim, realmente. Olha, eu estou emocionada, sabia? E aí, quando a gente foi para grandes empreendimentos, né, a pergunta sempre, aí como a gente passou para uma arquitetura que envolve um comércio, né? Envolve uma caracterização de produto. Aí eu me auto-questionei sempre no começo dessa trajetória da entrada dos empreendimentos grandes imobiliários, de que forma trazer o exercício da arquitetura, do conceito, em relação a um produto. Então eu comecei a ver a arquitetura imobiliária como um produto, onde eu posso exercitar a criatividade. E sempre a minha pergunta com meus clientes foi: o que o concorrente não fez ainda? Entendi. O que a gente pode desenvolver e ofertar que ninguém ainda fez? Ninguém fez. Então, assim, pergunta, hoje você não faz 2 projetos, né? Eu fiquei imaginando um prédio de 200. Mas do nosso processo de projetos, que é agora super complexo, a gente mostra um fluxograma para o cliente nos grandes empreendimentos, tem a parte conceitual que nós apresentamos 2 caminhos conceituais. Entendi. Mas isso em fase... fazendo 2 projetos, tá? Tendo 2 ideias, com certeza. Não mais. Ou mais, né? Mas selecionando 2 para apresentar. Quando a gente não está desenvolvendo, já está numa fase avançada, eu olho, não, vamos dar 3 passos para trás e vamos reformular, porque tem como ficar melhor. Então, assim, também tem um perfeccionismo meu. Sim. Que eu já trabalho esse perfeccionismo até nas minhas terapias com minha psicóloga. Claro. Porque chega num ponto que é que a gente vai potencializando, né? Sim. E daí tudo que é potencializado pode se tornar uma coisa ruim, né? Mas eu acho que o talento, esse brilho, eu não gosto desses conceitos, mas essa entrega diferenciada, ela tem a ver com potenciais, com skills super desenvolvidas, entende? E eu fui aprendendo, né, tanto na graduação quanto na minha vida profissional, eu fui aprendendo com outros grandes profissionais. Eu fui em diversas palestras, eu fui na palestra do Bjarke Ingels, do Big, já fui em palestra do pessoal do OMA, da Holanda, do Reiner de Graaf. Tu tem uma conexão, né, bem estabelecida, assim, com o pessoal de inovação da arquitetura. Quais são os escritórios, assim, que tu tem relacionamento de São Paulo, assim, bem forte? Estúdio América, FGMF, aqui na região Marquete Bonetti. Ele já fez eventos lá no escritório dele, que eu fui convidada. Super bacana, para falar de arquitetura, assim, né? Falar de projeto, E isso é muito legal. E desde do começo da carreira no escritório, eu trouxe muitos ensinamentos de bons professores e de palestras que eu participei ainda como estudante, onde eu sempre exercitei essa forma de se posicionar na arquitetura com os meus clientes e meus estagiários e funcionários. Tudo aquilo que a gente propõe no projeto tem que responder um porquê. Uau! Eu ia começar a te perguntar nessa parte de gestão, né? Porque tu dá uma cadeira de gestão de escritório de arquitetura. Então eu já comecei a ficar curiosa. Acho que eu vou ter que fazer mais uns 5 podcasts, tá? Mas gostei disso. Isso é muito interessante. Então, meus colaboradores, e amigos, que sempre o escritório eu vejo como uma família, porque eu passo mais tempo com eles do que na minha vida própria. Né? Claro, sem dúvida. Eu sempre deixo bem claro para o estagiário que começa no escritório, não me vem na mesa de discussão de projeto
com uma certa solução e me fala porque eu gostei ou porque é bonito. Eu vou botar para o lado para ser educado. Eu não vou amassar o papel e jogar fora, mas eu vou botar de lado e vou falar de outra coisa. Então, se a solução que está sendo trazida para a discussão responde a um porquê, é porque vai fazer com que aparente ter menos unidades por laje, porque vai fazer com que o edifício pareça ser mais alto, porque vai dar a melhor visibilidade para o morador em relação ao mar. Então, assim, quando responde um porquê estratégico, aquilo tem responde alguma coisa, tem valor como arquitetura. Entendi. Se é porque a questão do belo é muito subjetiva, bem isso. Tinha esquecido essa palavra. É muito subjetivo. O belo para mim não pode não ser o belo para ti. Agora, a partir do momento que aquela solução responde porque ele demonstra que o edifício parece ser mais fino do que ele é, tu vai ter essa percepção, e eu também, porque é uma estratégia. É uma estratégia, tem um motivo, tem um motivo. Então, se tem um motivo para aquela ação, né? Então, se tem um motivo e um porquê, para mim é arquitetura. Se não responde a um gosto pessoal, para mim não tem valor. Uau. Respeito quem forma uma determinada assinatura como escritório, mas se forem ver os projetos que nós desenvolvemos, nós temos, até isso com um certo tempo virou um peso complexo, que é sempre propor algo novo, propor algo diferente, e isso... O caminho da inovação, ele não é fácil. E gera um certo peso, assim como a visibilidade também. Então, a partir do momento que nós começamos a receber prêmios internacionais, tem clientes hoje que pedem como cláusula de contrato que o projeto dele participe de concurso. Uau! Então, assim, isso é um fardo. Então, assim, conquistar uma certa relevância, né? Ou um posicionamento profissional que se destaca, junto com isso vem uma responsabilidade. Então, assim, o próximo projeto não pode ser mal feito. Sim. Então, assim, é sempre uma... É que tu entrou num jogo de sempre vou usar um termo aqui, porque somos todos arquitetos ou design de interiores, trabalhamos com o sarrafo tem que ser sempre maior. Tu tá sempre levantando esse sarrafo. Ai, mas aí eu te faço essa pergunta. Você hoje, como você vê o teu escritório no mercado, assim? Porque, assim, você projetou essa posição que você tá, porque é muito relevante. Hoje falar o teu nome em Santa Catarina, são poucas pessoas que não conhecem o teu trabalho, né? Ou já ouviram falar, enfim. Você sonha? Lá quando você abriu o seu escritório, era isso que tu pensava? Como é que foi isso? Então, eu não estruturei assim, eu quero chegar nesse ponto, mas tudo na nossa vida é reflexo da nossa educação, da nossa relação com nossos pais. Meus pais, como são do meio acadêmico, né? Meu pai é engenheiro mecânico, minha mãe foi pedagoga, minha falecida mãe, nós sempre fomos educados em casa com algumas frases muito, muito impactantes, que uma delas era: se vocês são saudáveis, têm 2 pernas, 2 braços, 2 olhos e enxergam como qualquer outra pessoa, vocês podem ser o que vocês quiserem. Se um ser humano conseguir ser astronauta, vocês podem. Vai ser difícil? Vai. Mas vocês têm a mesma chance. Vocês podem, vocês são capazes, têm o mesmo número de neurônios. Eu escutava isso quando era criança. Então, assim, quando eu via na biblioteca, quando eu adorava ficar na biblioteca na faculdade vendo os livros dos grandes escritórios, eu pensava, como é que o Tadao Ando chegou onde ele chegou? Como é que o Renzo Piano projetou isso? Tem não é uma fórmula, mas tem um caminho, tem como. Trajeto, então, assim, eu lembrava do que meus pais falavam. Ele é um ser humano também. Então, assim, eu posso aprender o tanto quanto ele aprendeu. Não que eu fosse um soberbo na faculdade, que eu vou ser igual a eles. Não. Se eles chegaram ali, é possível fazer. Como que eu posso fazer um projeto diferente que nem eles? Assim, como eu posso exercitar isso? Então, isso sempre ecoou muito no meu interior.
de que eu podia fazer algo diferente, eu podia fazer algo conceitual. Então, não que eu tenha sonhado em chegar onde o escritório chegou, com premiações internacionais. Sim. Mas eu sonhava em criar algo. Então, assim, que eu sempre me via os projetos do Álvaro Siza. E sempre tinha um porquê, né, por trás. Quando eu lia na parte teórica dos projetos do Álvaro Siza, tinha uma resposta em relação à cultura local. Aí eu ficava imaginando, né, quando é que eu posso fazer isso, né, projetar, sei lá, um teatro e ter uma relação conceitual com o bairro. Então eu ficava sonhando com essa possibilidade de criar um espaço para as pessoas e tivesse essa relevância com quem fosse utilizar, não que eu quisesse ter um escritório como vitrine para as pessoas falarem, eu quero ser que nem ele. Mas tu sabe, Rodrigo, que eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de comportamento, e quando eu era arquiteta, né, quando eu atuava como arquiteta, eu gosto de impactar, né? Então, quando eu atuava como arquiteta, quando eu estava no mercado como arquiteta, e hoje principalmente, o que eu vejo? Eu vejo uma certa, do modo geral, tá, gente? Uma certa crença, eu acho que eu vou falar essa palavra, de que fazer algo relevante, algo significativo, algo que impacte dentro da arquitetura tem a ver com, assim, algo místico, com talento meio sobrenatural. E aí, quando eu ouço a tua história, né, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa de acreditar, mas tem muito estudo, tem muita pesquisa, Sim. tem muito trabalho, tem muita estratégia, tem muito disso. E eu não sei de onde vem essa ilusão de que para te ser um ótimo, um excelente arquiteto, ou assim, um arquiteto famoso, tu fez 2 riscos e tu tem que acertar. É muito doido isso. É uma vivência, é uma experiência. Então, assim, eu aprendi muito no começo da carreira com o pedreiro, escutando o mestre de obra, entendendo por que ele dava... ele escolhia aquela forma de trabalhar, e às vezes eu explicava, não, se fizer dessa forma aqui vai ficar mais simples. Então, assim, até essa troca dentro de obra, explicando para fornecedor, né, entrando na linguagem deles para não ficar tão técnico, não assustar. Isso tudo contribui com a minha carreira para eu ser um profissional que sou hoje. Entendi. Tem que ter um sistema, tem que como se organizar. Então, assim, foi por isso que hoje eu compreendo muito bem a fala do Mário Figueroa, né, de que os recém-formados estão tecnicamente habilitados para fazer desenho técnico, porque a arquitetura é vivência. Eu dei a disciplina de projeto arquitetônico, onde eu sempre afirmei para os meus alunos, eu só consigo projetar aquilo que eu vivenciei, de verdade. Se eu nunca entrei num museu desconstrutivista, não é vendo imagem na internet que eu vou projetar bem isso. Eu não tive lá dentro para sentir as emoções que uma pessoa vai sentir num outro projeto. Então, como eu vou ter a capacidade técnica de projetar um edifício multifamiliar se eu nunca nem entrei para saber como ele é construído? Uau! Como que eu vou projetar um museu fluido, como o que a Zaha Hadid já projetou, o escritório dela, né, a falecida Zaha Hadid, se eu nunca tive lá para ver como que é aquilo, como que eu me sinto perante aquilo? Então, assim, quando eu dava a disciplina de projeto de residência, eu perguntava para a turma quem já morou em casa e quem só morou em apartamento na vida. Eu separava a turma e fazia o projeto em dupla, sempre falava uma pessoa de apartamento, uma com casa. Porque a pessoa que já morou em casa... Ela tinha uma capacidade técnica maior de fazer esse projeto na disciplina do que quem só morou em apartamentos. Capacidade de vivência. De vivência, porque assim, a arquitetura é a relação nossa com o espaço, o que eu sinto, o que eu vejo, a distância que eu vejo. Então, isso eu aprendi muito numa disciplina de paisagismo, onde nosso professor, né, me fugiu o nome dele agora, Paulo, ele nos levou em visitas técnicas em hotéis fazenda e tudo, e nos colocava sentado em um lugar. O que vocês sentem olhando a tal distância? O que vocês sentem quando estão aqui? Eu aprendi a projetar a arquitetura de verdade depois da disciplina de paisagismo. Olha! Porque esse exercício, Paulo Gobi,
Eu sou muito agradecido por ter tido ele como professor. Sim. Porque ele me fez ter essas experiências. Ele nos levou no parque aqui, Unipraias. O que vocês sentem quando estão debaixo de uma laje de concreto aparente? Ele fazia o exercício de nos colocar em situações na arquitetura e nós descrevermos o que a gente estava sentindo em relação ao espaço. Uau, ele trazia um nível de consciência, de percepção do espaço. Do espaço. Uau. Então, duas coisas assim que agora estão... Arquitetura e vivência. A vivência eu vou ter que usar essa frase. E o saber técnico. Como que eu vou falar para o meu cliente de um edifício que a gente projetou com mais de 200 metros de altura? Qual o acabamento que ele tem que utilizar? Lá tem Sim. vento, tem sucção. Eu não posso colocar uma pastilha cerâmica com 200 metros de altura. Quem que vai depois se pendurar lá para tirar o rejunte? Para fazer uma manutenção. Tem que ser uma fachada ventilada, uma fachada muito mais técnica. Muito. Então, assim, também se eu não conheço esse sistema, como eu vou projetar também? Então, além da vivência, eu tenho que ter o domínio técnico. Sim. Eu vejo, assim, me contando a tua história, o quanto você foi cuidadoso, né, e atencioso para esse desenvolvimento também técnico. Né? Correr essas duas linhas juntas para que possa acontecer uma arquitetura de qualidade. E assim, desde a faculdade, eu sempre quis entender o porquê. Porque eu fui educado assim em casa, por nunca decorar, sempre entender. Sim. Mãe pedagoga é assim. Eu também tenho mãe professora, minha professora de matemática. Vocês imaginam. Então, desde a faculdade eu sempre queria entender o porquê das coisas, como que funcionava. Então, desde o começo da minha carreira, sempre fui crica. Eu vou falar a palavra mesmo crica, porque quando eu sentava com um engenheiro calculista, por quê? Por que tem que ter essa viga? Entendi. Aí eu pegava um livro de arquitetura, que eu tenho uma biblioteca própria, eu gosto muito de livro. Ah, é? Eu Quantos livros tem lá? Tem mais de 300. Sério? Meu Deus do céu, vai ter que... Mas tá em casa? Não, tá lá no escritório, tá na biblioteca. Vai ter que me apresentar, tem uns livros, vou lá te visitar. Tem umas preciosidades. Eu tenho um livro que foi presente do Paulo Mendes da Rocha. Uau! Fui no aniversário dele, pude ir no aniversário dele, né? Ele faleceu. Infelizmente perdemos um grande profissional. Tem o livro... Foi esse ano, não? Foi o ano passado, né? Ano retrasado. Ano retrasado. Tem o livro com dedicatória dos meus queridos amigos da FGMF. Tem o livro do Big com o escrito Kirkesmore. Uau! Assim, tem um do Reinier de Graaf. Então, assim, tem um... Graças a Deus eu consegui participar de congressos internacionais e ver e poder conversar com os meus ídolos. Então... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu estou vivenciando isso. Vocês não têm noção o convite que eu fiz e aceitaram de eu ir para o Rio de Janeiro fazer uma identidade de arquiteto. Vamos lá. Mas é importante, né? É importante a gente ter as vivências. Eu acho que Sim. Todas elas vão contribuir. E aí eu né, mesmo nos projetos pequenos, assim, vamos dizer, no começo da carreira, né, eu via livros que eu sempre gostei de casas, eu via nos projetos de fotos de projetos executados de algumas casas na Riviera Francesa ou fora, assim, em outros países. Aí eu levava muitas vezes para reunião e questionava com os engenheiros por que aqui não tem viga e aqui tem que ter viga. Então, assim, aí eu começava a discutir. Sim. Tu estava sempre subindo o sarrafo, né? Esse sarrafo então, aí... Então, assim, por que tem que ter viga aqui? Pode ter uma armadura de punção. Então, vamos usar a armadura de punção. Claro. Então, assim, mas o software não calcula. Mas tu não é engenheiro civil, calcula na mão? Sempre fui crica. Nível de exigência altíssimo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é você se colocar, né? Eu acho que a arquitetura tem muito isso. O que dá? Eu gosto de falar o que dá para fazer de diferente. Eu gosto de conceber e olhar por vários ângulos, né? E é essa capacidade de estar buscando esse novo, que tem a ver com criação, com criatividade, com inovação, com um olhar diferenciado e com tecnologia, porque isso tem que parar de pé, né, gente? Não, eu sempre olhei para livros, então se eu via que tinha algo executado daquela forma, por que não dava para fazer aqui? Por exemplo, no nosso escritório tem uma calçada de concreto aparente branco, concreto Cauê.
Eu dizia, onde é que tem concreto Cauê para vender? Só tinha em Joinville na época. Aí a gente mandou trazer saco de cimento branco e falei para a empreiteira que eu quero a calçada de concreto branco. Se é possível fazer, então assim... Então eu quero. Ou como concreto ripado, aparente. Então, assim, se tem um jeito para fazer, né? Se tem foto de algo feito, por que não dá para fazer? Então, isso já é o reflexo lá dos meus pais, né? Se alguém fez, se alguém... Voltando. Ai, Rodrigo, meu Deus, eu acho que a gente teria conteúdo para podcast, mas um pouquinho desse teu compartilhamento aí das tuas experiências, da tua jornada, do teu olhar. Eu não sei no que vai se transformar esse podcast, porque eu vou querer chamar todo mundo de novo, fazer mais perguntas, saber mais. Mas o que você deixa hoje, assim, né, de mensagem? O que você acha que quem está ouvindo esse podcast, quando ele desligar, que tu gostaria que ficasse registrado na mente dessa pessoa, para que o mundo fique melhor na arquitetura, para que ele também tenha sucesso na sua profissão? O que tu diria? Eu diria, assim como eu ouvi de alguns professores, de alguns arquitetos, né, que é possível fazer arquitetura, né? Não desista, que o mercado ele é cruel, porque o mercado muitas vezes não percebe o valor da arte, né? Aquele empenho em fazer uma questão um pouco mais conceitual. Então, assim, não desiste de exercer a arquitetura na essência. Então, assim, que nem como aconteceu comigo, né? Que por muitos anos eu fiz 2 projetos. Sim. Então, assim, não desiste, porque a pressão, né, do dia a dia, da rotina e do mercado como um todo é nos colocar na vala comum. Sim. Então, assim, não desiste. Assim. É como tu estava dizendo, né? Tu fechasse alguns contratos e os clientes querem o projeto no concurso. Não. Querem... que a gente estava fora do podcast, sim. Tu disse, fechei alguns contratos, nós estamos agora em setembro e os clientes querem o projeto na prefeitura até dezembro. Né? Então, existe essa pressão no mercado, existe... Né? Então, o cliente quer resultado, ele quer tempo, ele quer... E é aquele jogo que a gente sempre fala, mas eu também acredito nisso. Eu vou dar valor à frase que meus pais martelaram na minha infância. Se alguém fez, né, todo ser humano pode conseguir fazer também. Então, assim, só tem que saber que vai ter um caminho, talvez não seja fácil, mas se alguém fez, você é capaz de fazer. Todos nós somos capazes de fazermos, desde que a gente tenha o acesso para aprender, a se dispor a aprender, a se dispor a perguntar assim, como que eu chego lá? Então, se eu fiz um projeto num edifício de 200 metros, né, todos os arquitetos que se proporem a fazer isso podem fazer, mas tem um caminho para se chegar lá. Rodrigo, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de você estar aqui compartilhando com a gente essa tua história. Muito pouco eu tenho certeza da tua história, mas eu fico muito feliz porque esse teu transbordo, essa tua vontade de realmente outras pessoas tenham essa experiência, educando, sendo professor, é muito legal. Eu queria dizer para vocês que esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, no YouTube do Catriata, e daí você curte, compartilha, dá uma olhadinha nos nossos apoiadores, porque vocês já sabem, quem começa no início com a gente, que acredita num projeto que não existe ainda, eu gosto muito de honrar. Agora eu vou pedir pro Rodrigo dar a última mensagenzinha aí pra gente. E sigam ele, siga o Instagram do escritório dele, pesquisa na internet, põe o nome dele no Google, que vai ter muito, muito, muito para você conhecer desse trabalho sensacional que tu faz. Eu volto a salientar essa frase, não desistam, porque um desabafo. Eu já pensei em desistir da arquitetura durante a faculdade, já pensei em desistir da arquitetura no começo da carreira. Em várias partes da carreira eu me questionei se eu continuaria nessa profissão. E até 2 meses antes da pandemia, quando eu estava indo visitar meu filho, que é arquiteto no Canadá, Uau. Eu me questionei se não estava na hora de vender tudo, mesmo depois de vários prêmios internacionais, vender tudo e cursar medicina. Sério?
Quase fiz isso. Vamos prolongar um pouquinho esse podcast, porque agora eu quero saber. Quase fiz isso em 2019. E aí, o que te manteve na arquitetura? Essa pergunta eu vou ter que te fazer. O que me manteve na arquitetura foram as pessoas. Foram saber que eu tinha uma equipe que, querendo ou não, precisava trabalhar. Eu tinha clientes que acreditavam em mim e eu fiquei, com um pé em cada canoa. Será que eu reinicio de novo um curso de graduação? E aí o que me fez desistir de ir para a medicina mais uma vez na vida foram as pessoas. Já não foi mais o desafio de exercitar arquitetura, mas foi poder fazer parte da vida das pessoas, de continuar ensinando, continuar diariamente ensinando os nossos colaboradores do escritório. Então foram as pessoas que estão envolvidas, com a arquitetura comigo que me fizeram continuar. Uau. Porque assim, eu cheguei num ponto que eu imaginei projetei várias coisas que eu sonhava projetar. Então já consegui contribuir com o que eu queria contribuir. E aí eu pensei, não posso ser tão egoísta a esse ponto, vou continuar na minha carreira, porque eu sei que eu posso fazer parte ainda por muitos anos da vida de muitas pessoas. Claro. Não, e é um legado, né? Mas isso não impede de daqui a pouco tu desacelerar na arquitetura e de repente alçar novas experiências, né? Eu sempre digo isso. Sempre há tempo, tá? Eu que o diga, porque mudei completamente a minha... Eu não mudei o cenário, né? Sim. Porque eu continuo no mercado de arquitetura, mas eu mudei completamente o meu posicionamento, minha atuação. E eu vou compartilhar contigo. Estou muito feliz. Por quê? Porque, como tu diz, é pelas pessoas. Sim. Eu hoje, quando um arquiteto, de todos que eu já mentorei, eu reencontro ele, vejo ele, no patamar que ele gostaria de estar, ou dele ter subido alguns degraus da escada dele com a minha ajuda. E hoje meu coração está cheio de felicidade por esse projeto, que eu sei que vai impactar muitas pessoas. Eu me sinto parte de Sim. muitos escritórios de arquitetura. E isso faz sentido, né? Então, teu filho também é arquiteto. Também. Viu? A gente está criando um universo de arquitetos. Rodrigo, realmente é porque eu não quero que se estenda demais, fique muito cansativo para um podcast muito tempo, realmente Sim. não tem como as pessoas ficarem ouvindo, mas eu te prometo que eu te chamo para a gente conversar de novo. Vamos pontuar assuntos específicos, eu acho que vai ser mais ou menos uns 5 podcasts. Eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigada.